Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira, somos as Nutris da Família e este é o Pod na Mesa, nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. Dani, e o que pode na mesa hoje? Hoje nós vamos saber o que pode, porque eu também não sei, né? A gente está com uma pauta aqui, mas internacional? É uma pauta internacional, mas é de uma amiga de deixa pra lá, né? Quantos anos faz, mas a gente estudou, né? Nós todas aqui estudamos, Luna fez bolinha, né? Nós fizemos o técnico em nutrição e hoje ela está lá no Canadá. Então, nós está aqui com a gente hoje a Valéria. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, meninas? Prazer falar com vocês hoje. Que alegria. Fugiu da gente, foi pro Canadá e a gente foi atrás de você. Não tem como escapar. Não tem como se esconder, não tem. Então, a Valéria é brasileira que mora há quase uma década no Canadá, administradora de empresas com especialização em marketing, curiosa por natureza, ama viajar, percebemos, né? Você foi bem longe. E conhecer novas culturas e sabores. Admira o belo e preconiza alimentação saudável com comida de verdade. Seja bem-vinda, Valéria. Muito obrigada, uma honra falar com vocês. Conversar com a Valéria é sempre muito agradável, né? Então, a pauta de hoje, nossa curiosidade, né, Dani? É uma brasileira que gosta de uma boa mesa, né, Valéria? Não é comer demais, é comer bem. Comer bem, exatamente. Não é comer muito, é bem. Comer muito, é comer bem. Isso. Então, hoje, a nossa proposta aqui, Val, é conversar um pouquinho com você sobre a sua ida aqui, né? Sair do Brasil, a busca de novos idiomas, novas experiências e, junto com tudo isso, novos sabores, né, Dani? Isso. Na verdade, vamos começar, né? Por que você saiu do Brasil? Tá, bom. Como disse aí na introdução, eu sempre fui sempre fui e sou ainda muito curiosa. E quando eu tinha 16 anos, eu ficava me perguntando, eu via os filmes americanos e tal, falava, mas será que é assim de verdade mesmo, aquelas casas? Enfim, as pessoas vivem daquele jeito. Então, a curiosidade foi a primeira que fez com que me aguçasse uma vontade de conhecer novos países, enfim, principalmente aqui na América do Norte. E aí, quando eu me tornei adulta, enfim, fiz a faculdade, eu fui trabalhar numa multinacional, aí no ABC, somos, né, do ABC, automobilística, e aí foi a primeira vez que eu tive contato com a língua inglesa. Eu trabalhava num departamento que falava português, mas eu tinha que ter contatos com algumas na Austrália e tal, então tudo era muito penoso para escrever em inglês. Começou assim, a dor começou aí. Daí eu falei assim, eu tenho que aprender isso. Eu tentei no Brasil, mas eu tinha um bloqueio muito grande. Até que chegou no ponto que eu falei, eu vou largar o emprego e eu vou estudar inglês. Não é possível que eu tenha um bloqueio. Eu achava que eu tinha um problema. Aí, como todo mundo consegue, eu não consigo. Não é possível. Aí eu fui buscar essa resposta. Eu entendi que eu tinha que estar em imersão. A minha forma de aprendizado. Fui para Vancouver na época, isso faz um tempinho, isso foi 2005. Peguei o dinheiro da rescisão, fiquei um ano estudando inglês e vivendo naquele que até então era naquele país. E eu falei, gente, é isso aqui, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero essa qualidade de vida, eu quero essa justiça social. Foi muito bom viver nesse país de primeiro mundo, naquela experiência, e volto para o Brasil com isso muito latente, porém, latente em mim, uma coisa assim, eu tenho que voltar, mas como que eu iria voltar, né? Aí eu entendi naquela época que existia um processo de qualificação profissional, eu entendi qual era o caminho que eu tinha que traçar, mas sozinha, eu sei que é difícil, uma mulher sozinha no exterior, que eu já tinha passado por isso. Aí eu encontro meu marido, 3 anos depois, ele, por sua vez... No Brasil, volto para o Brasil, continuo minha vida, trabalhando e tal. Aí eu encontro ele 3 anos depois, a gente começa a namorar. No primeiro dia, ele já fala dessa vontade dele sair do país. Ixi, aí pronto. Falei, fala de novo. Aí eu tô aqui.
há um ano, ele morou quase 2 anos em Nova York, ele também foi para aprender, foi também, tinha saído de um trabalho, acabou que ficou 2 anos lá, que o sonho dele era voltar. Mas ele sabia que nos Estados Unidos não tem esse processo de qualificação, não tem até então, né? Não tinha esse processo para você ir legal, e que ele sabia que em outros países teria. Eu falei, qual é o país que você está pensando? Ele falou, Canadá. Eu falei, encontrei o homem. Encontrei esse homem. Aí começamos enfim, aí namoramos, noivamos, casamos e já entramos com o processo do Canadá. Entramos no processo em 2010. Aí, depois de quase 3 anos, eu entro aqui, em 2013, já como residente permanente, realizando o grande sonho da minha vida, que era voltar a morar aqui. Só que aí eu fui por outro caminho, não fui para a mesma província, né? Eu tinha ido para Vancouver, em British Columbia, aí eu fui para Quebec. E agora estou em Ontário. Com um detalhe, né? Não era inglês no Quebec, né? Não, francês. Mas para que facilitar? Aí fomos para a parte francesa. Para quem não sabe, francês ele é bilíngue, né? Só que eles falam que, logicamente, é bilíngue, porque essa província fala francês, mas só essa província fala francês, que é Quebec. Todo o outro restante fala inglês. Então, eu morei 4 anos em Quebec, quando eu chego, né? 2013, né? 4 anos, 2017. E aí, meu marido arruma um emprego aqui, tem essa oportunidade. Aí, viemos para cá. Aí, mudamos tudo. De língua, comportamento, comida. Tudo de novo. 2 migrações no mesmo país. Que legal. E você aprendeu inglês, claro. Desbloqueou. Agora desbloqueou. Um choro, escrevendo, e, enfim, agora desbloqueou. Já faz 4 anos, né? Quase 5. Então, ao todo são 9 anos, né? 4 anos no Quebec, 5 anos aqui em Toronto. Vai completar em maio do ano que vem. E quando eu chego aqui, eu já tinha esquecido muita coisa, porque já fazia 12 anos que eu tinha colocado meus pés aqui. E estava com o francês na cabeça. Então, eu recomeço novamente com escolinhas de inglês, que o governo tem para os residentes permanentes. Isso é gratuito. Começo. Aí, 1 ano mais ou menos, aí destravou, começando, fui no trabalho, resolvi mudar de profissão. Foi 2 anos de college aqui é uma faculdade, né? E aí tô trabalhando então tem que destravar, né? É um processo natural. A Valéria, eu lembro que ela falou, será que eu vou conseguir? Naquela dúvida cruel. Eu falei, Valéria, ou você não vai, não tem como não conseguir, se comunicando tão bem, papo tão bom. Aprende a falar para poder falar, né, Valéria? Não, mas super descontraída, né? A Valéria na escola é tudo descontraída, sempre foi assim. Isso me abre portas, assim, eu acho que as pessoas, cada uma tem uma dificuldade, né? Então tem pessoas que têm dificuldade para escrever, outras para falar, e a minha dificuldade é escutar. Então, o listen, para mim, é o mais difícil, por causa dos sotaques, que são muito diferentes, né? Eu não sei se vocês sabem, mas onde eu estou, especialmente, que é Toronto, é uma cidade a mais multicultural do Canadá. É como se fosse São Paulo daí, né? Então, é a mais populosa. Só para vocês terem ideia, além do inglês, que seria a primeira língua, que é a primeira língua oficial, mas as pessoas que habitam aqui falam 98 línguas diferentes. Caramba! Então, na casa de cada um, quem é imigrante, fala a sua língua maternal, né? Então, são 98 línguas. Saiu no último censo que teve. Sendo que por exemplo, tem um hospital aqui que tem... quando a pessoa vai nesse hospital, que é um grande hospital que tem aqui, tem profissionais que falam... Aí, ao todo, se fala 68 línguas. Então, assim, é muito sotaque diferente. Então, fulano fala inglês, mas fala inglês lá da cabeça dele, da terra dele. Brincadeira, mas assim, cada um sotaque, então dá uma diferença. Então, para quando você está aprendendo, tem muito sotaque diferente, dificulta um pouquinho, mas é treino, né? Aprender a escutar, né, Valéria? Aprender a escutar, mais do que falar. Então, agora eu estou tentando ser melhor ouvinte do que falante. Por isso que a gente tem 2 orelhas e uma boca, né? Exatamente, a vida já falou. Mas isso é um treino, né, Valéria? Porque senão... Querida, qual foi o maior desafio aí para você de adaptação? Pensando em cultura do Brasil? Todos. Tudo. Todos. Tudo. Vamos começar pelo básico, que é falar,
A gente no Brasil, isso é cultural, não é uma crítica, é cultural, mas a gente fala num tom mais alto, né? É normal. Nós somos todos, assim, em geral da América Latina, somos mais espontâneos, então a gente gesticula muito com mãos, a gente toca, a gente fala mais alto. E como a nossa primeira migração foi para a parte francesa, é a França, né? A França na América do Norte. Então, a gente tem que falar muito mais baixo. Os toques são menos, então já começa por aí. A gente já sabia algumas coisas, mas quando você tem que praticar ela, aí é outra história, né? Mas, assim, foram muitos desafios, porque quando a gente vem nesse processo, a gente começa tudo de novo, né? Então, é um novo trabalho, uma nova língua, uma nova casa, fazer contratos sem saber ler. A gente não veio dominando a língua. Então, se um dia, quem estiver nos escutando aí, quiser um dia migrar, estudem bem essa língua. Porque não é brincadeira a gente, como adultos, já mais maduros, aprender essa nova língua. Então, a língua, tudo, porque tudo fica difícil. De ler um manual, que tem todo o equipamento, vem, até pedir um pão na padaria, qualquer coisa. E o francês não é uma língua tão fácil a entonação, que ajuda, como o inglês. Inglês, mesmo que você esteja com inglês intermediário, menos que entende, porque a língua te facilita isso, mas o francês não, por causa dos sons que ele dá. Se você faz um som diferente, parece que é uma outra palavra que você está dizendo. Enfim, e aí foi tudo muito difícil, mas possível, porque a gente queria muito, então com uma dose de muita paciência e resiliência, então consegue-se. Primeiro ano, tudo muito surpresa, tudo novo, mas um pouco de cansaço, muita força de vontade, consegue. Só que foi tudo difícil, não foi a palavra fácil, eu tirei do dicionário. Uhum. E por conta dessas dificuldades, em algum momento vocês quiseram voltar para o Brasil? Não. Nem pergunto por quê. Nem precisa. Você sabe mas isso é uma coisa pessoal, na verdade, porque tem pessoas que não estão preparadas. Imigrar não é mudar só de endereço. Imigrar é muito mais profundo que isso. Existem estudos aqui na Universidade de Toronto, e depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês aí, que diz que é o processo mais estressante que um ser humano pode passar é imigrar. Porque ele sai da sua zona de conforto, você está sem a família, sem os amigos, sem os lugares que você habituava a ir. Então, assim, tudo é novo. Para pessoas como eu, que tem isso como meta, que era um sonho, quando é sonho, aí você fala, meu, isso é nada, isso é fichinha. Mas quando não é o sonho do marido, não é o seu, como existe com mais família, então tudo fica muito difícil, grandioso, pesado. Então as pessoas voltam, porque não consegue se adaptar. Mas para a gente, o retorno não era uma escolha, não era uma possibilidade. Então, assim, é isso. Então vamos encarar isso aí. Vamos fazer. Tem que fazer. Por isso que é importante pensar bem, né, Valéria? Que todo mundo fala, eu quero ir embora do Brasil, o Brasil isso, o Brasil aquilo, só que não é assim, né? A gente tem que fazer toda essa avaliação, como você está falando, porque eu não vou ficar lá um mês. Se é um mês, é igual eu no interior. Eu, no interior aqui de São Paulo, 5 dias já quero voltar. Né? Não acostuma. E a mesma coisa para fora. Um mês aí, ok, eu vou voltar, mas ficar aí com todas as dificuldades, você precisa estar bem ciente do que vai acontecer, né? Pesquisar muito, né? Porque, assim, além da língua, né, que vai mudar a comunicação é tudo, o Canadá tem neve, né? É conhecido muito pelo frio, mas ele tem as 4 estações. É que o frio, em Quebec, ele era 6 meses, e aqui eles são 3 meses. Então, para mim, aqui o frio não é nada, é muito mais ameno do que Quebec, que realmente é muito mais frio. E tem pessoas que entram em depressão, por conta do clima. Aqui no inverno, é uma curiosidade, mas às 4 horas da tarde, em dezembro, está escuro. Então, a gente tem mais noite do que dia. Então, o inverno aí, quando que é? O inverno começa agora, final de novembro, né? Então, dezembro, janeiro, fevereiro. Aqui em Toronto, onde eu tô. Porque lá em Quebec, aí antecipa. Então, dia 30 de outubro já cai a primeira neve. Lá é mais rigoroso. Então, as médias são de menos 18, menos 25. Aqui não, aqui eu tenho mais ameno. Então, o máximo que já chegou aqui nesses anos que eu estou
Máximo, e isso foi 1 ou 2 dias, foi menos 15. Ah, Deus me livre, tô Uma coisinha fora. básica. Aqui já 16 graus, eu tô querendo pôr blusa, coberta, tudo, Mas imagina. assim, você vê, eu tô aqui hoje, estamos lá do lado de fora, 2 graus positivo. Estamos no 2? outono. Mas a minha casa, que eu tô de blusinha aqui, ela Vai com blusa. tá com 24 graus. Porque você sabe, tá aquecido os lugares. É. Mas quando falando de adaptação, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer antes de pensar em migrar, seja qualquer país, tá? É fazer realmente uma avaliação, um autoconhecimento. Se você tiver a oportunidade de fazer terapia, faça. E se você não fizer, aí no Brasil, você vai fazer na marra aqui, porque a coisa que você vai fazer é reflexões. Fazer terapia em inglês, né? Não, mas Aí você chora mais, né? O terapeuta não vai entender, mas ele fala. Só chora. Não, é que eu digo assim, a terapia forçada, porque aí você começa a pensar em coisas que você nunca pensou na sua vida antes, porque você estava lá na sua zona de conforto. Então, ou você faz aí essa autoanálise, ou você faz aqui de uma maneira muito mais brusca, difícil. Assim, pelo que eu percebi nas pessoas, coisas que elas nunca passaram e tal. Então, realmente, quando a gente fala imigrar não é para qualquer um, não é por esse perfil. E também não está nem certo nem errado, né? Não está errado a pessoa voltar. Portanto, a pessoa está feliz. O melhor lugar é aquele que você está feliz, né? Exatamente. Muito bem. Bom, a gente está no Pode na Mesa, vamos falar de comida, né, Dani? Vamos falar de comida. Vamos falar de comida. Em relação aos hábitos alimentares, o que você sentiu mais falta quando você migrou? Bom, vamos lá. Aí eu vou dividir em 2 fases para vocês entenderem melhor. Assim, como eu fui para Quebec, primeiro, naquela época, que não faz muito tempo, mas a gente tem que falar época porque mudou bastante. A imigração mudou muito de brasileiros para cá. Então, até então, lá a comunidade bem pequenininha. Eu morei em Ville de Quebec, que é Quebec City, que é a capital de Quebec, que é diferente de Montreal. Então, Montreal já tinha serviços e tal. Então, na minha realidade lá, nós não tínhamos nenhum mercado que vendesse comida brasileira. Quero dizer com isso, feijões, farinha de mandioca, paçoca, coisas assim típicas brasileiras que de vez em quando dá vontade de você comer, né? Então não tinha nada. Aí até que uma moça começou a fazer coxinha para vender, não sei o quê, e aí ela trouxe produtos de Ontário para revender em Quebec. Isso é meados de 2014, 2015. Então até lá, a gente, todo mundo se adaptou da maneira, então tinha as coisas colombianas, aí eles usavam feijão, aí quando davam vontade e tal. Depois o Walmart, e até hoje eles têm um corredor internacional, então tem produtos todos, italiano, português, chinês, da Tailândia. Então, enfim, teve que se adaptar lá bastante. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha panela de pressão quando eu chego em Quebec, eu não sabia onde comprar, porque eu não sabia falar, como é que eu ia saber procurar? Você já pensou? Bum! Aqui assim, não dava. Aí eu falei assim, não vou comer feijão. Vou comer feijão porque como é que eu vou ficar aqui horas cozinhando? Foi um hábito que hoje eu já não como. Eu adoro feijãozinho e tal, mas não faz parte do meu dia a dia, porque foi 4 anos lá praticamente sem comer. Depois virou, mas aí já não tinha mais. Aí eu não quis mais comprar panela. Desistiu de tudo. Aprendeu a falar, mas também não quero mais. Não quero mais. Agora que chegou da tarde. Bom, então, os desafios foi encontrar assim, o que eu posso fazer o tal do replace, né? O que eu posso colocar no lugar? Mas tinha grão de bico, lentilha, sabe? Umas coisinhas já. Então, como eu falo, assim, para mim tudo foi um desafio gostoso até então. Tem gente que sofre muito com isso, mas não foi o nosso caso. Meu marido também é muito fácil de se adaptar. Aí, quando a gente veio para cá, para Toronto, e aqui maravilhoso. Aí já tinha tudo em abundância. Porque além da sua comunidade ser maior, muitos mercados, muitos serviços, pessoas fazem de tudo e vendem, tudo. Não tem nada que você fala assim, mas tem aí para vender? Tem. Tem feijoada, tem pastel, tem. Agora, o que não tem? Não tem a feira. Não tem a feira com pastel e o caldo de cana. Mas tem um lugar que vende só pastel de todos que a gente come aí. Feijoada, itens para feijoada, essas coisas mais características assim do Brasil. Ao mesmo tempo que eu acho que eu tive uma grande oportunidade, que
as pessoas que já chegam em Toronto de primeira, elas nem têm a oportunidade de adaptar algumas coisas, porque já tem, então elas continuam com aquele mesmo hábito. E eu tive a oportunidade de conhecer muitos novos sabores, principalmente da cozinha francesa, lá em Quebec. Então, muitos molhos, com aquela cranberry, aquelas frutinhas vermelhas, né? Eles fazem. É muita coisa com amêndoa, desculpa, com lascas de amêndoa. A patisserie, lá eles realmente assim, fazem exatamente como a França faz, é um orgulho que eles têm, porque é uma herança. Então, eu pude mudar meu paladar. Então, por exemplo, hoje, para doces em geral, eu não gosto de muito doce, eu como já ele meio amargo para menos, que é a patisserie francesa. Me adaptei e gosto de ser assim. Então, assim, descobri muitos novos sabores. E aí, depois dessa presença, porque ela era muito francês, quando a gente vem para cá, como o mundo inteiro está aqui, então, comida mediterrânea, tailandesa, da Mongólia. É que vocês podem imaginar. Essa boca aqui já experimentou. Nem é um pouco curiosa, né, Valéria? Não quer dizer que eu gostei. Todas, mas que experimentei. Muita da comida indiana, né? Porque tem muitos indianos aqui. Então, por exemplo, a samosa, que eles comem como se fosse a nossa coxinha, né? Então, sempre tem samosa. Enfim, muitos sabores de pizza que a gente não faz aí no Brasil, que eles inventam aqui, que eu particularmente não gosto muito, porque mas eu experimentei. Enfim, quando falam, o que é isso? Aí eles me explicam, falam, aí eu como, aí tudo bem. Se eu gostar, gostei. Se eu falo maravilhoso, quero repetir, se não, aí tudo bem, fica mesmo. Obrigada. E aí, você comentou da pizza, que é hábito brasileiro, né? Sexta-feira à noite, de sábado, comer uma pizza, um lanche, aí tem esse hábito também? Não, essas comidinhas aí. Tem, eles comem pizza em tudo. É muito mais do que na sexta-feira. Todas as festinhas, por exemplo, festinhas aqui, né, de Ontário. Eu até conversei esses dias conversando com umas amigas. Então, para criança, eles colocam tudo é pizza. Pizza com fritas e docinhos industrializados, porque não tem esses docinhos como a gente tem, né? Brigadeiro, beijinho, não tem. E lá em Quebec era diferente, era mais legumes. Sempre, só para vocês terem noção, a festa, entrando nesse assunto da festa de criança, eles comem legumes, então já vende até no mercado, eles nem fazem. É um pouco de brócolis, couve-flor, cenourinha, aquelas pequenininhas. Picadinho. Tudo cru. Palitinho, né? Com um patezinho, que eles chamam aqui de troipete. Um patezinho, e eles tomam leite. Não é assim. Não é assim. É lógico que tem, mas aí conforme a idade, né? Quando eles são menorzinhos, aí os brasileiros ficam muito no começo, mas leite, eles estão pedindo leite, tanto que vem umas caixinhas pequenininhas, que é para esse tipo, pequenininhos, porque eles acham um absurdo lá em Quebec, dar essa quantidade de doce e tal. Aqui já é diferente, em Toronto. Então, muito mais urbano, eles dão muita pizza, batata frita, que as festas aqui só tem 2 horas de duração das crianças. E esses doces industrializados e o bolo, logicamente. E a pizza aqui está presente em tudo, tudo. Vamos comemorar alguma coisa na empresa? Pizza. E pizza do quê, Valéria? Que você falou que é diferente. Então, vamos lá. Então, como a presença indiana aqui é muito grande, eles são numerosos, né? Muito. Então, sempre vai ter a vegetariana, porque vocês sabem, a grande maioria deles não comem carne, né? Aí eles falam, aí faz aquelas que com abacaxi. Abacaxi. Não, mas a do reino é pepperoni, que chega para mim de pepperoni, mas. Ai, gente, porque é uma linguiça calabresa, bem acebolada, é uma delícia. Só que aí a gente conseguiu achar que tinha uma defumada. Como tem agora brasileiros que fazem pizza brasileira, aí a gente, né, satisfaz. Consegue achar uma calabresa. Aí vontade. Mas assim, porque já são 8 anos comendo pepperoni, não é uma coisa que eu acho delicioso, não acho. Comi porque é o que tinha, mas eu não troco uma de calabresa por um pepperoni. Aí eles colocam muito aqueles turkey, como é que é? Peito de peru com queijo, muito pimentão, todas têm muito pimentão, muito cogumelo. Aí eles vão variando. Então, mas aí tem. Aí quando você vai no lugar italiano mesmo, o italiano que faz, aí é uma pizza mais elaborada,
mais gostosa, mais fresca, com aquela rúcula, com aqueles presuntados mais nobres, assim e tal. Mas, em geral, essas populares é pepperoni, abacaxi, com peru, muito queijo e pimentão. Queijo, não sei, umas variações. Eu não ia gostar, não, desse negócio aí. Então, aí varia. Aí faz massa fininha, faz massa grossa, massa recheada, e tem nos mercados também. Mas, realmente, como todo mundo diz, difícil bater a pizza, não vou dizer nem a brasileira, a paulistana. Muito difícil, aí em São Paulo. Mas é o que tem, Legal. né? E você comentou dos docinhos que não são iguais aqui do Brasil. O que serve aí de doce para as crianças nas festas? É chocolate. Chocolate esses industrializados. Industrializados? Esses são nada muito criativos. Desculpa. Desculpa, Canadá. Pirulito. Dá para montar uma empresa aí de docinho, então, e vender lá. Aí, ó. Então, são o tal dos candies. Aí eles compram, gente, no Walmart, aqui no Costco, que é um grande atacado, né? Tem aqui nos Estados Unidos. Vende caixas já com sortidos, pirulitos, balinhas, chocolate, todo chocolate da marca que vocês conhecem, aquele Rushes. Enfim, todos que a gente conhece, assim, embalagem, eles são menorzinhos, como se fosse embalagem de caixa de chocolate aí no Brasil, da Nestlé e tal. Pequenininhos, e aí eles dão. Não é nada assim, as pessoas querem ser o mais prática possível, e aí compram tudo pronto, e dá 2 horinhas e voltam. Essa coisa que a gente tem, a gente, que eu digo, não é só nós, os brasileiros, os colombianos fazem muito parecido com a gente, a festa é muito parecido, então tem todo esse cuidado, a mãe faz, ou encomenda. Personalizado, né? 4 horas de festa. Não, eles não realmente, eles não gastam o dinheiro, assim, eles preferem gastar em viagens, em outros tipos de experiências. A festa mesmo é só para, acho que a criança ficar feliz, mas não é uma coisa tão enraizada na cultura. Não tem nem buffet, né? Aqui. Normalmente as festas são feitas em hotéis. Tem um espaço para eventos. É bem diferente. Mesmo aqui, em Quebec, a mesma coisa. Agora, os brasileiros, falando da nossa comunidade, aí faz, gente. Aí não muda nada. Então, quando eu vou na festa brasileira, é a mesma coisa que a gente... Horas a fio de bom papo. Todos os docinhos aí, brigadeiro, beijinho. E tem personalizado, tem o pessoal que trabalha com isso. Aqueles docinhos, tudo igual vocês vivem aí, mesma coisa. Aqui agora tem mêsversário, né, Dani? Nossa, Não é uma vez por ano, é uma vez por mês. Essa criança e manda fazer tudo personalizado, mercado forte. Aí é muito mais. Agora, tem pessoas que a decoração é diferente, do jeito que faz aí tem pessoas que fazem aqui, mandam trazer e fazem. Mas, assim, você vai para uma festa canadense, mas eles adoram, viu? Quando eles são convidados para as nossas, eles adoram. Nossa, o que é isso? Tá? Os sabores, né? É diferente para eles. Para as crianças, eles acham tudo muito doce, a quantidade. Eles falam, para que isso? Mas eles gostam de experimentar, apreciam, amam pão de queijo, adoram pão de queijo. E já tem empresas aqui, empreendedores, que fazem e vendem para os canadenses. Eles gostam mesmo, é uma coisa que já está começando a criar o hábito neles. Mas, quando a gente vai na casa deles, aí a coisa muda de Aí não tem muito. A não ser que seja... desculpa. Oi. Não, a não ser que ele seja casado com uma brasileira, né? Brasileira. Aí muda. Amiga, e quando você vem ao Brasil, vamos ver se você se entrega. O que sua mãe precisa fazer? O que é diferente comer aqui? Comida de mãe, aquilo a gente chama de comfort food, né? Que é que traz essas memórias e tal. Então, assim, antigamente, quando eu estava em Quebec, eu tinha mais necessidades do que hoje aqui. Mas o que eu adoro que minha mãe faz, ela faz tipo uma moqueca. Uma moqueca estilo Dona Lúcia. Ela faz peixe com um molho rosé delicioso, e ela coloca repolho, alguns legumes. Menina, mas fica delicioso. Então, como eu não faço sempre aqui, muito raramente, é uma coisa que isso eu tenho muita alegria de comer. Provar aqui. Provar, eu peço ela fazer.
De comida de Bacana. mãe. E o bolo dela, né? O bolo da minha mãe também. Assim como a sua mãe é mais profissional, mas a minha faz aquele bolinho de tomar café, sabe? Um bolinho. Uhum. Aí eu peço. Bolinho caseiro. Um bolinho caseiro, simples. Legal. Você comentou do clima aí, né? Que pode Uhum. dar uma depressão, né? Nas pessoas, tal. Tem alguma outra coisa por conta do clima que influenciou na sua dieta, na mudança de hábito alimentar? Vamos lá. Vou até beber um copinho d'água aqui, vocês dão licença. Assim, ó. Primeiro inverno é tudo muito complicado, porque a gente não está acostumado com isso. É muito frio. Então, até esse momento do primeiro ano, logicamente a gente vai ter que ter as roupas adequadas, porque senão você vai morrer se você for para fora e não tiver a roupa certa. Mas a gente não está habituado a fazer esportes de inverno. A gente tem um hábito aí, como a gente veio de um país tropical, mesmo morando em São Paulo, que é o nosso caso. Aí, choveu, a gente não quer sair. Esfriou um pouquinho, a gente espera o dia ficar melhor para a gente poder sair. E aqui são 3, 4 meses que se você tem que sair, você não tem escolha. Você tem. Então, o que faz? No começo, até você se adaptar a isso, você quer ficar em casa e fazer o quê? Comer. Porque você tá. Você quer ficar com seus amigos, aí o que a gente faz? A gente faz muito fondue, vinho e pão e tal. Então, no primeiro ano é muito complicado, porque você não tem ideia das coisas e você acaba comendo. Então, normalmente as pessoas ganham muito peso nesse primeiro ano, porque estão descobrindo novos sabores, quer experimentar tudo, porque tudo é novidade. E se você não tem já uma linha nutricional na sua cabeça, uma ideia do que é essa alimentação, convicção muito forte. uma convicção, você se perde. Você quer comer quase que as paredes no inverno, porque você está em casa. Tá, em casa, sim, você vai trabalhar, mas você volta para casa. Você não... Mas existe, né? Toda uma vida noturna. Existe o governo, como sabe que nesse momento as pessoas mais velhas aqui ficam muito sós. Porque não tem esse hábito do senhor de idade ou a senhora ir morar com seus filhos. Eles já têm essa tradição, eles não querem dar trabalho, eles têm a casa dele, têm a vida dele, então eles falam, não, vou ficar aqui. Mas às vezes esses filhos viajam, vão morar em outra província, então eles ficam muito só. Então, aumenta a depressão nessa época. E o governo tem todo um aparato de programa para ajudar. Eu estou falando dos senhores mais, mas isso atinge todas as idades, aí depende da pessoa. O serviço de assistência médica aqui é gratuito. É uma grande diferença que tem dos Estados Unidos, né? Então, existem muitos programas para ajudar essas pessoas nesse momento. Bom, aí falando um pouquinho que influenciou sim no começo a gente, porque a gente não queria sair de casa, aí no segundo ano você vai começando a descobrir as coisas que tem para fazer e tal. Hoje eu já sei lidar muito bem com isso, então eu pego esse momento do inverno para fazer uns caldos maravilhosos, sopas deliciosas, cremosas, nutritivas, saborosas. Fondue de vez em quando com os amigos, mas não é uma coisa que eu faço todo final de semana. Então, influencia sim, mas eu acho que se leva um pouquinho de tempo e você também tem que aprender a lidar e saber que a tua vida continua no inverno, não vai mudar nada, e que você tem que aproveitar ele da melhor maneira possível. E é uma delícia também. Hoje, eu não vou dizer para você que é a estação que eu mais gosto, que é a que eu mais gosto. É difícil entre verão e outono. Eu adoro verão e outono. Primavera é friazinha, mas é linda. O inverno é o que mas eu pego esse momento para livros, é um momento mais introspectivo para mim. Então, séries, livros, essas coisas, que é mais dentro de casa, é a estação que eu faço isso. E falando de comida, aqui também muda, assim, falo, não tem, infelizmente, não é muito lugar que faz festival de sopas, como a gente faz aí no Brasil. Mas tem, não é festival, mas lógico, sempre tem uma sopinha para entrada. E a vida continua, aqui os bares maravilhosos, tudo. Daí agora a gente aproveita bem melhor, né? Já aprendeu tudo, né, amiga? Valéria, sabe de algumas intervenções que tem aí você comentou, né, que a saúde aí é gratuita, é isso? E tem alguma intervenção nutricional, alimentar, que você conheça aí no Canadá? Então, é assim, o Canadá tem o que eles chamam de Food Guide, que é o guia da alimentação. Ele até mudou, quando eu cheguei era um,
e eles mudaram recentemente, faz uns 2, 3 anos, eu sei disso, porque como eu agora trabalho na área da saúde, no mercado de dentistry, né, dental, aí a gente tem que orientar o paciente também para diminuir as cáries e tal, então a gente acessa esse Food Guide. Eu até tenho aqui uma foto fácil para mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se dá para ver aí. Não sei se vai dar para ver, senão eu faço. Coloca também. Faz assim, ó. Isso. Fazer assim? Não. É para tirar um pouquinho o reflexo. Isso aí. Eu coloco aqui lá também. Então, dá para ver? Então, aqui, ó, é 50%. Opa, 50%. É o prato, né? O prato. 50% de verduras e legumes, depois de proteína, 25% de proteína e 25% de grão. E água. É o que eles preconizam. Logicamente que isso eles mudaram, antigamente era diferente, mudaram, tentam preconizar isso, mas na vida real, eu vou te falar um pouquinho das escolas, como é que faz com as crianças, né? Quando você vai colocar sua criança na escola, eles fazem uma entrevista com esses pais, porque as crianças aqui têm muita alergia a peanuts, que é amendoim, né? Enfim, em geral, esses nuts. E então, essa entrevista é especialmente para saber se essas crianças têm alergia, para ter esse cuidado, e o que eles podem oferecer. Então, normalmente eles oferecem uma fruta, um iogurte, mas também oferece cereal, adocicado, tem uns doces, assim, umas coisas, e a mãe que vai dizer se a criança pode comer ou não. Então, a escola oferece isso. Isso é a escola pública, tá? E se você tem uma escola privada, que tem uma linha específica, por exemplo, a montessoriana, outras linhas, então, aí depende da escola. Algumas oferecem já o lanche, outras mandam a mãe que vai buscar, ela é responsável por todos esses lanches. Mas o que eu acho mais legal de tudo é esse respeito. Então, se a mãe não quer que a criança coma isso e aquilo, vai ser respeitado na escola, eles não vão dar para essa criança. Então, a intervenção que o governo faz é divulgar esse Food Guide para nós, que quando chegamos aqui, imigrantes, a gente tem algumas orientações, dentre elas, eles indicam para você ler, mas não é todo mundo que chega com a língua muito plena, não consegue, né? Mas aos poucos, a pessoa vai aprendendo e vai entendendo isso. Mas todo bairro tem um centro community, que é aquele centro de comunidade, serviços grátis. Então, para a mãe que não sabe, teve um bebê, não sabe o que fazer, aí você vai lá e eles explicam, vai tipo um workshop, sabe? Eles vão divulgando essa alimentação mais natural. Acho que o mais bacana aqui, que tem de tudo, assim, tem de tudo. Você só não faz uma alimentação natural se você não quiser fazer. Temos para todos os bolsos, temos de todos os chips. E eu vou te falar, eu tenho uma alegria enorme, isso realmente me satisfaz muito, porque eu acho que isso faz parte da minha qualidade de vida, é poder comprar os orgânicos. Sem ter que vender um rim. Porque existe uma diferença de preço? Existe. Mas é bem menor do que quando eu não sei como é que tá agora, mas quando eu morava no Brasil, por mais que eu quisesse, eu tivesse a consciência, eu nem vou falar bastante, né? Tá bem mais acessível agora. Ai, que bom, fico feliz. Porque aqui a coisa já tá tão mais... também, eu vou te falar que houve uma diferença desses anos que eu estou aqui. Antes tinha menos, mas hoje já tem seções só de orgânico, dentro do Walmart, por exemplo. Então, antigamente não tinha. Antigamente tinha uma janelinha assim com algumas coisinhas. Hoje a gente já vê seções. Só você quer orgânico? Tá mais fácil de achar. A diferença é pequena, então, mais ou menos assim, de um para o outro, $3, $5, depende do que. É uma diferença grande, assim, grande em percentual, né? Mas eu acho que vale a pena. Se é possível comprar, se eu posso comprar, eu prefiro. A gente tem aqui muitos lugares que tem fazendas que você pode comprar direto do fornecedor lá. Tem tem tribos, né? A galera que é mais natural. Tem os mercados todos naturais. Então, tem aquela grande companhia que chama Whole Foods, tem nos Estados Unidos, tem aqui também. Então, se você tem esse poder aquisitivo e quiser, você vai só nele, você encontra tudo que você quiser. E, enfim, tem para todos os bolsos, os gostos. O governo, eu acho que dá essa liberdade
para não ser tanto taxado nisso, eu acho que é uma ajuda. Agora, em falar de propagação de informação, o governo faz esses pequenos workshops, até o que eu tenho conhecimento. Bacana. Acho que eu vou aí te visitar para conhecer esses mercados. Vocês iam amar. Eu mudei. Eu também não sabia, lá em Quebec, mais diferente, não sei se tem agora, mas na região que eu morava não era tão fácil assim. E aí eu, enfim, fui estudar um pouco mais e achei, nossa, para mim é um passeio. Eu adoro. Com certeza, né? Estou descobrindo uns novos sabores, novos legumes, coisas que eu também não conhecia, não tinha o hábito de comer, estou introduzindo agora. O tal do kombucha. E por aí. E você cozinha sempre? Como que você se organiza na cozinha? Sempre. Para mim, especialmente, a alimentação sempre foi uma prioridade. Posso terceirizar qualquer coisa, mas a alimentação não. Eu gosto de cozinhar, né? Assim, para começar, ter feito nutrição como a minha primeira formação, acho que foi a base de tudo para me deixar ciente dos nutrientes, da importância para a gente cuidar do nosso organismo, da nossa qualidade de vida. Então, bom, vocês sabem que ter pessoas para ajudar a gente na casa, aqui também tem, mas um preço mais caro, vamos dizer assim, do que no Brasil. É possível, mas a mão de obra realmente é especializada e bem mais cara, né? Então, desde que eu estou aqui, eu e meu marido é que fazemos tudo. Então, ele cuida mais da casa, assim, limpeza de homem, mas ajuda bastante. Também eu falei que ele agora está no nível avançado. Melhorou muito nesses últimos anos. E eu cuido da cozinha. Então, eu compro os perecíveis semanais e aí eu perco no sentido de lazer, mas ganho muito na qualidade do meu domingo, ou eu que eu trabalho aos sábados, né? E 4 horas ali eu cozinho para a semana toda e tá tudo certo. Nós aqui, todos nós temos o hábito de levar marmita, não temos os restaurantes self-service, não temos tempo, as pessoas não saem para comer, como no Brasil, né? Normalmente aqui são 30 minutos de almoço. O almoço para eles é o menos importante, o mais importante é o jantar, que é onde eles se unem em família. As pessoas aqui são habituadas a sair mais ou menos 4 ou 5 horas do trabalho. Estou falando em empresa. E ela chega em casa, normalmente são até as 4 horas ou 5, e aí eles jantam mais ou menos 6 horas. Esse é o hábito canadense, eles jantam bem cedo. É um momento de reunir a família e comer. Comida, porque normalmente no lunch time, que é o almoço, eles comem um lanchinho, comem uma fruta, uma salada. Eles fazem assim, mas eu, como uma boa brasileira, e eu gosto de almoçar, eu não como lanchinho, eu como minha comidinha, eu levo minha salada, meu frango, carne, levo minha guarnição, uma boa pequena porção, mas a minha alimentação na minha marmitinha, meu marido também já levou por anos. E lá tem sempre lugar para você. Então, respondendo a sua pergunta, eu me planejo no final de semana e faço comida marmita para os 5 dias. A semana toda. Porque na semana, às vezes fica um pouco difícil, né? De programar tudo isso. Conta, né? Então, exatamente. Aí tá fácil, a geladeira eu já sei o que eu tenho que pegar e tá. E é assim, e eu faço isso esse tempo todo. Já estou acostumada. Maravilha, que orgulho, né? Valéria, você comentou uma coisa que chamou a atenção das alergias, né, das crianças aí com as nuts. E tem mais algum outro tipo de alergia? Porque aqui no Brasil tá lotado. Lotado. Não só disso, desse tipo de alimento, mas com corantes, com corante vermelho, alergia a leite, a glúten. A gente está com uma coisa bem pesada por aqui. Pandemia. Eu acho assim. Fora a pandemia. Aqui, tem muito. Todos os restaurantes, todos, sem exceção, eles são preparados, né? Porque como é muito comum as pessoas serem, então, a glúten mas mais peanuts. Nas crianças, eu acho que é engraçado que é assim, a mãe tem um filho no Brasil, o filho não tem nada. Chega aqui, ela tem o segundo filho. Ou tem o primeiro filho. Essa criança vem com alergia dos peanuts.
Então, Que será, né? eu vou dizer o que eu acho que é, com as minhas análises, mas isso é totalmente baseado em nenhum estudo, é na minha observação. Eu acho que é a alimentação aqui, porque por mais que tenhamos todas essas possibilidades que eu falei para você, toda essa maravilha, essa fartura de alimentos que vêm os melhores, de diferentes lugares do mundo, que eu, só abrindo aqui uma exceção, o Canadá é um grande exportador de salmão e batata. Toda batata que você imaginar e a que você não imaginar, tem aqui. Tudo pacote diferenciado. E eles dão muito. As pessoas aqui adoram grandes cozinhas e cozinhas lindas, mas eles detestam cozinhar, em termos gerais. Então, tudo que você imaginar, que você não imaginar, tem enlatado. As pessoas compram pronto. Aí você vai ver lá os ingredientes, minha filha. A bruxaria lá. É comida processada. Então, essas meninas se alimentam, essas mulheres se alimentam disso. E quando vem essa criança, você sabe, a geração, a formação de um bebê é um momento importantíssimo que toda mulher deveria tomar esse cuidado, sabe, que está gerando uma nova vida. Vai comendo isso assim e tal. Essas crianças, então, eu acho que é oriundo de uma alimentação muito processada, com muitos químicos e tal. E essa criança já nasce com essa repugnância, entendeu? O que você acha aqui no Brasil é uma grande linha de pesquisa, que você falou do guia, né? Nós temos o nosso guia, e o nosso guia, ele está sendo utilizado no mundo todo, a classificação chamada classificação nova, que classifica os alimentos por nível de processamento. Falando do in natura, ou minimamente processado, processado, e o que você acabou de falar do ultraprocessado. Então, aqui a gente tem estudado, até o meu doutorado quanto a isso, do que você acabou de falar, se prova a cada estudo, a cada revisão, eles pegam dados antigos para classificar assim, e estão fazendo uma relação muito estreita com doença cardiovascular, diabetes, alergia, tudo que você pode imaginar. E quando, com desfecho negativo, quanto maior for a quantidade e a frequência de consumo desses alimentos processados. Não parece é muito previsível, mas é importante esses estudos, porque mostra, porque precisa ter ações para que não tenha tanta propaganda, tanta disponibilidade, e em idades tão... para bebês, né? Muitas vezes você vê com menos de 2 anos já tendo contato com alimento ultraprocessado, e a vida toda. E o que você falou, né? Na gestação tendo contato com esse tipo de produto. É conscientização, né? Não tem outra fala, né? As pessoas têm que querer comer direito. Né? Eu até ia complementar, quando vocês me perguntaram lá, quais são os desafios, né? Que os brasileiros, quando chegam... além dessas adaptações e tal, isso é para pessoas que cozinham. E para as pessoas que vêm para cá, que não cozinham. Exato. Aí elas vão para esse lugar. Tem tudo empacotado, tem tudo enlatado, e elas começam a comer isso. Aí você, no Brasil, quando essas pessoas retornam depois do primeiro ano, a pessoa fala, nossa, mas você engordou. Mas por quê? Sua alimentação mudou. O nível de estresse altíssimo de cortisol, vocês sabem disso. A pessoa estressada, se alimentando dessa maneira, porque ela não sabe cozinhar, ela não se preparou para isso, porque cozinhar não é uma coisa é uma coisa para a vida, é que nem nadar. Eu acho que você tem que se preparar, seu filho ou sua filha, não depende, é para a vida. E aí chega aqui mulheres que tinham pessoas que ajudavam, cuidavam dessa comida lá, e chegam aqui sem fazer absolutamente nada. É o que você encontra, assim, muito. Então, para elas, o desafio fica muito mais difícil, porque elas não sabem nem por onde começar. Mas dá um jeito, faz. Chorando, reclamando, né? Então, eu acho... Até onde eu sei que eu vejo, respondendo agora, voltando, é o glúten e os peanuts, que eu vejo mais, assim, nas crianças, né? Outra eu não tenho conhecimento, não. Tá, legal. Você comentou que tem não sei se a população em geral aí, eles não gostam muito de carne, eles estão indo para a linha do vegetarianismo. Como que tá aí? Desde as crianças, você consegue perceber isso? É tendência ou já é hábito deles? Então, vamos assim. O canadense, ele
a carne bovina aqui é cara, né? Assim como no Brasil também tá caro, aqui tem todas, mas então em ordem de preço, tá? A mais cara é a bovina. Aí depois vem o peixe, depois o porco e aí o frango. O porco daqui, ele é muito bom. Ele é de altíssima qualidade. Ele é tão bom que é exportado para o Japão. Segundo meus professores daqui, diz que para você conseguir exportar para o Japão tem que ser um nível de qualidade muito bom, porque essa carne tem que ser ela tem que ser magra, ela tem que ter vários protocolos para poder fazer essa exportação. E eu não tinha o hábito da minha casa, eu não tenho esse hábito de comer carne de porco, e agora eu tenho. Lógico, em proporção, ela entra menos que o bovino, que o peixe e que o frango, mas entra, coisa que há anos atrás não entrava. E o canadense, ele compra, e é hábito deles comer de porco. Maior, porque eles adoram uma steakhouse, mas eles acham muito caro, então isso é mais eventual. Essa questão do vegetarianismo aqui, eu acho que quando eu chego aqui, já estava muito estabelecido. Eu não vi crescimento, mas é lógico que, como eu tenho muitos amigos, colegas indianos, então parece que o mundo é vegetariano, a sensação que dá. Mas não é verdade, quando a gente fala com os canadenses, em geral, eu vejo eles muito abertos, assim, para comer, mas eles têm uma coisa, assim, que eles em geral, eles gostam de comer muita comida, muitos legumes, muitos vegetais, eles comem muito, tanto que eu comecei a comer couve-flor e brócolis cru aqui. Eu nunca na minha vida, eu tinha feito uma salada com pedacinhos de couve-flor cru na minha casa. E aqui tudo, então porque aqui a tendência que eu vejo maior são os crucíferos, né? Que existem mercados e pessoas explicando só que eles acham que deve se alimentar só pelos crus. Tanto o low carb já está muito mais difundido, e agora, assim, que eu acho que é o mais presente, que é o cetogênico, que aqui chama Keto, né? Escreve keto, mas fala Keto. Então, já tem lojas especializadas para quem tem essa linha, que quer adotar fácil. Então, eu não vejo crescimento no vegetarianismo. Eu vejo crescimento as pessoas querendo comer de uma maneira mais saudável, aquelas que já despertaram para isso. Então, hoje, a gente encontra muito mais lojas especializadas nisso. Então, quer dizer que tem público. Com certeza. Nas redes sociais mudou também, alguns programas de TV. Então, eu vejo isso. Apesar da abundância, que para mim é um horror dos enlatados, mas tem mercado para todo mundo, e eu acho que é mais uma consideração. Mas, em termos gerais, se comparar com os Estados Unidos, eu acho que o canadense está, ainda assim, melhor na alimentação do que lá. Legal. A referência lá tá complicada. Sempre foi, né? É porque a gente vê nas ruas, né? Nas ruas, as pessoas, o sobrepeso, a obesidade, a gente percebe. E se vocês um dia vierem aqui, vocês vão perceber. Existe, lógico, mas a proporção é muito menor. Não é muito menor. E sim, o governo tem essa preocupação, sim, porque quando as pessoas adoecem, é para o governo público que vai, né? Exato. Então, eles têm que cuidar. Eles já cuidam, né? Diferente daqui. Legal, Valéria. Já que você falou que é a terra da batata, né? Depois manda foto pra gente dos alimentos aí que a gente ama ver essas coisas. Fale o que vocês querem ver, o que? Novidades? Pode mandar tudo. Faz um tour com a gente ao supermercado. Faz um tour. Então, nós temos o último quadro, agradecendo, né, o bom papo de sempre com a Valéria, que é a batata quente, Val. Tá bom, manda. Novidade, isso que fale. Vai lá, começa você. Estudar é bom para? Cabeça, para evitar Alzheimer, para cultura. Doce ou salgado? Salgado. Uma fruta. Melancia. Tem aí no Canadá, melancia? Tem docinha. Um prato que te remeta à infância. É qualquer prato.
Que vem na te dê cabeça. saudades. É o bolo para tomar com café. Nem vou te mostrar o que tem aqui do lado. Ai, pena Quem que é a Valéria na fila do pão? é engraçadinha? A que faz piada? É essa. Divertida, mano. Um pensamento. Ih, eu não me preparei, peraí que eu sou filósofa agora. A sua vida muda de acordo com o tamanho da sua coragem. Muito bem. Maravilhosa. O que nos impede de prosseguir, Valéria? Medo. Paralisa. Coisa que você não teve. Não, graças a Deus. Eu tenho Mais medo. do espaço, né? Eu tenho medo que me protege, né? Que é o medo que todos nós devemos ter. Então, não colocar a mão no quente para não se queimar, olhar para os dois lados da rua, mas o medo que paralisa, graças a Deus, esse aí não me pegou, não. Que bom, Valéria. E muita alegria de viver, né, Valéria? Né? Bom, É tão curto, né? Tão curto, se a gente for ver bem. Eu vivo com intensidade, assim. Eu espero e ainda estou me preparando, né? Para agora com mais consciência de comer saudável, todas as coisas que eu aprendi e tenho buscado também muita informação de envelhecer bem, porque com dignidade, porque eu tenho um lema com as amigas que eu falo assim: envelhecer sim, ficar velha não. São coisas diferentes, né? Com certeza. Então, ter essa dignidade, de ter mobilidade, de ter... né? Exatamente, ter a sua cabeça. Então, com essa coisa da gente, mesmo na maturidade, estudar línguas, e tá sempre forçando, né? Forçando a mente, como eu disse, do listening e tal, sempre aprendendo. Dizem, de acordo com os estudos, dizem que isso vai prevenir, né? Esse tipo de doença. Então, assim, acreditando, hein? Tô fazendo a minha parte. E viver é tão bonita, é tão leve, tão alegre. Eu acho que é isso que viver essa vida com leveza. Se ela for diferente disso, não sei se vale a pena viver tão. Porque eu quero viver muito, tá? Deixar gravado. E agora nós estamos todos na mesma fase, né, Valéria? A gente conheceu com 15 anos, agora não precisa saber quantos anos a gente tem, mas que a gente está chegando lá, né? Uma senhora de minha idade, uma senhora. E aí eu espero que nesses próximos, o que é que você espera? Eu espero saúde, ser muito saudável para poder viajar mais, para poder se encantar, sonhar, fazer planos, então, e ter mobilidade, ter dignidade nas coisas, né? Então, para isso que esses esforços são feitos para que possamos viver tudo isso com assim, com essa felicidade. Continuar vivendo, não esperar a velhice para ser feliz. Né? É um erro, né? Hoje, é um erro a pessoa esperar, deixar mais velho para fazer algumas coisas, né? Tem que ter essa moderação. Perfeito, amiga. Papo legal, bom, né, Dani? Muito bom. Passou rapidinho, né? A gente acha que não vai dar papo, mas dá e daria mais, né? Daria mais. Se fosse cultura, eu tentei abreviar, porque se for abrir tudo. Mas, enfim, se um dia vocês quiserem retornar para alguns assuntos, enfim, estou aqui à disposição para quando vocês quiserem. É um prazer. Que ótimo. Tá Nós ótimo. amamos. Muito obrigada. Papo, né? Foi ótimo, maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que possa atingir pessoas que têm curiosidade, né, de saber um pouco mais desse país. Se tiverem oportunidade também, eu sei que o dólar está bastante alto agora e tal, um pouco mais difícil, mas assim que as coisas retornarem, venham visitar o Canadá. Os ouvintes aí, e as pessoas, e vocês duas, se vocês quiserem, podem vir, vocês vão ter uma casa, um quarto quentinho para se hospedar, enfim, e descobrir esses sabores e as belezas naturais daqui. Legal, muito bom. Muito obrigada, viu, Valéria? Foi ótimo. E para os nossos ouvintes, na próxima quarta-feira, às 18 horas, né, Rosana? Isso, mais um bate-papo gostoso como o de hoje, né, para cultivar sempre bons amigos, né, Dani? A sementinha da amizade aí, porque esses momentos bons normalmente são em volta de uma mesa, que pode na mesa, né? Um bom papo e uma boa comida, por que não é? Então, até quarta-feira, às 18 horas, com mais um episódio. Muito obrigada. Obrigada, Val. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.